Meus irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Semana passada, o reverendo Weber deu início a mais uma série de sermões, Peregrinos no Avanço do Reino, esse é o nome da série. E nessa noite, em Gênesis 12, de 1 a 9, eu quero pregar sobre um novo começo. Gênesis 12, de 1 a 9. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, a leitura que será feita por mim, versículos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai no oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus irmãos, nessa noite, quando eu falar Abraão, você entenda que é o mesmo personagem que nós lemos, tá bom? Eu quero, antes de entrar no texto propriamente dito, colocar você dentro de um contexto mais amplo dessa passagem para que você possa ter uma compreensão melhor na hora da exposição da passagem em si. Nós temos que lembrar que a história de Abrão, ou Abraão, não está isolada dentro de um contexto das Escrituras. Lembre-se que Gênesis 12, de 1 a 3, isso que é importante você ter na sua memória, serve como uma ponte entre duas seções narrativas que estão nas Escrituras. A primeira, nós temos tanto Adão e Noé, que são os dois personagens que mais estão em destaque. Na segunda, nós vamos ter Abraão, o grande protagonista. E o que é interessante você observar, que entre esses três personagens, ou entre essas duas seções, nós temos um grande contraste. Um contraste em que, depois da queda do pecado, e isso caminhando até Gênesis capítulo 11, nós vamos ter um cenário extremamente sombrio por conta da queda. Então, é nesse cenário de queda que no capítulo 12 nós vemos o Senhor fazendo uma promessa a Abraão. Lembre-se que após Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2 descreve a beleza da criação, que foi um pouco descrito na semana passada pelo reverendo Weber. Nós vamos ver então que depois de Gênesis 2, a partir de Gênesis 3, a história bíblica mergulha em desordem, quando o homem resolve então se rebelar contra o seu Criador. Gênesis 4 até Gênesis 10, nós vamos ver como que o pecado humano se intensifica, enquanto Deus continua a demonstrar a sua graça. Nós vamos ver que antes do dilúvio e depois do dilúvio, mesmo com a crescente depravação humana, o projeto da criação de Deus avança. E aí nós vamos ver que avança protegido pela aliança divina. Quando chegamos em Gênesis 11, você vai ver que aqui, novamente, revela o peso do pecado nas decisões humanas. Gênesis capítulo 9, versículo 1, depois do dilúvio, o Senhor dá a mesma ordem que havia sido dada para Adão, para que o homem pudesse multiplicar e encher a terra. E aí você vai ver que foi lido em Gênesis 11, na liturgia, que no lugar de obedecer a Deus e espalhar-se pela humanidade, fazer com que a imagem de Deus pudesse se espalhar pela face da terra, a humanidade então resolve escolher um local fixo e construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. A história de Babel, meus queridos, expõe para nós a incredulidade, atesta para nós a arrogância dos homens, à medida que
fica muito claro no texto, o reverendo Bruno nos trouxe aqui na liturgia, que os homens buscavam fama, os homens buscavam segurança, os homens buscavam tudo isso independente do seu Criador. Assim, Gênesis, de 3 a 11, demonstra que toda a humanidade, e aí a criação sofre juntamente, estão em rebelião contra Deus e, por conta disso, sofrem o juízo do Senhor. Esses capítulos iniciais aqui apresentam para nós o problema universal do pecado, culminando por dois momentos. Nós vamos ver isso no dilúvio e nós vamos ver isso também em Gênesis 11, culminando no julgamento de Deus sobre as nações, sobre todos os povos. Então, no capítulo 12 vem a reviravolta. Deus escolhe Abraão e promete que, através deste homem, a bênção da perfeita criação de Deus será restaurada. A promessa a Abraão é a solução para o problema do pecado apresentado nos capítulos anteriores. Na verdade, o que nós vamos ver é que o chamado de Abraão é o começo da resposta de Deus à maldade que existe no coração humano. A partir de um homem, Deus estabelece então a base para toda a missão de redenção do universo. Gênesis 12, meus irmãos, Deus revela a estratégia que vai adotar para restaurar a criação. Então, aqui em Gênesis 12, para nós, começa um novo capítulo na história da humanidade. E como é que esse novo começo, então, esse novo capítulo se dá? Primeiro, é um novo começo em que a maldição é revogada pela bênção de Deus. Meus irmãos, o que é fascinante você observar que tanto a redenção como a criação começa com Deus falando. A palavra que trouxe o universo à existência nos dois primeiros capítulos de Gênesis, agora chama a Abraão para criar um povo. Deus ordena a Abraão, e você leu comigo na sua Bíblia, que deixe a sua terra, deixe a sua família e vá para o local desconhecido. Esse verbo sair está aqui um imperativo. Deus está ordenando, e aqui a ordem não é apenas para uma separação física. Esse verbo sair é também um teste para que Abraão pudesse confiar no Deus que estava lhe chamando. E aqui, lembre-se que, como nós temos um contraste entre essa sessão e a sessão anterior, lembre-se que, na primeira sessão, foi a desobediência que arruinou a criação de Deus. Foi a desobediência do homem no jardim que levou à necessidade do plano de redenção, que agora começa com a pessoa de Abraão. Então, Gênesis 3 a 11 nos mostra como que a humanidade se rebelou contra o plano de Deus de encher, submeter e governar a terra no nome do Senhor. O que nós vemos em Gênesis 3 a 11 são seres humanos desenvolvendo várias formas de maldade e que continuam sendo desenvolvidas por nós. Ciúmes, vingança, promiscuidade, ira, homicídio. Em poucos capítulos da Bíblia, você vai ver uma descrição, vamos dizer assim, pequena, daquilo que nós temos conhecido ao longo da história. O propósito original de Deus, do qual toda a humanidade olharia para Deus, andaria com Deus, se deliciaria na presença de Deus, foi literalmente vandalizado pelo pecado. Meus irmãos, o pecado quebrou a shalom de Deus. O pecado vandalizou a paz, a ordem da criação, foram completamente corrompidos pelo pecado. Porque na shalom de Deus, na paz de Deus, os homens não matam, os homens não mentem, os homens não pervertem a natureza, os homens jamais se voltam contra o seu Criador. Gênesis 3 a 11 revela o pecado como um vandalismo humano contra o seu Criador. Então, o chamado de Abraão no capítulo 12 marca o começo da resposta de Deus a esse vandalismo. Tem uma interpretação judaica que sugere que o papel de Abraão, aqui em Gênesis 12, é consertar a confusão iniciada por Adão no capítulo 3. O chamado de Abraão para servir a Deus no plano da redenção mostra que, através dele, através da sua descendência, Deus removerá a maldição da quebra da shalom e restaurará toda a sua criação. Pela a obediência de Abraão e sua descendência, a maldição será removida
e a criação, então, a humanidade será restaurada à sua posição original na criação. Através deste homem, a bênção de Deus, então, seria derramada sobre toda a terra. E aí tem uma expressão que nós lemos nesse texto, setuma, bênção. Neste contexto aqui, significa a revogação da maldição do pecado e a restauração da plenitude da criação. E aqui, lembra que eu falei dos contrastes? O que é interessante você observar é que, de uma forma notável, a palavra abençoar aparece 5 vezes nessa passagem que nós lemos. O contraste é que quando você pega Gênesis 3 a 11, você vai ver que por 5 vezes aparece a palavra amaldiçoar. Deus amaldiçoando tudo aquilo que havia criado. Então, o autor de Gênesis quer mostrar que Deus, através de Abraão, está revertendo os efeitos do pecado, que é justamente a maldição que impera sobre a criação. A bênção de Deus derramada sobre Abraão e, através dele, estendida sobre toda a terra, anula a maldição de Gênesis 3 a 11. Porque o que nós vamos ver nesse contraste é que, enquanto a maldição traz morte, confusão, bagunça, desobediência, você vai ver que a bênção de Deus traz vida, traz harmonia, traz bênçãos em abundância. Esse novo começo, e aqui é um segundo ponto que esse texto nos leva a pensar, ele também aponta para um povo que anuncia a restauração de Deus. Meus irmãos, nesse texto, Deus faz várias promessas a Abraão. Mostrar uma nova terra, fazer dele uma grande nação, engrandecer o seu nome, o abençoar. E aí, quando você pega Gênesis 11, de 1 a 9, que nós vemos na liturgia, você vai ver alguns contrastes interessantes. Por exemplo, em Babel, eles queriam engrandecer o seu nome. Em Gênesis 12, é Deus que promete fazer do nome de Abraão grande. Em Babel, todo o mundo é amaldiçoado. Meus irmãos, em Abraão, todo mundo é abençoado. Então, enquanto Babel se torna símbolo de maldição, Abraão é escolhido para que a bênção de Deus chegue a todas as nações. Abraão e seus descendentes, então, se tornam receptores e mediadores da bênção de Deus. Então, entenda, a bênção não viria de Abraão em si mesmo, mas ele próprio seria o primeiro a ser abençoado por Deus. E a ordem de Deus exigia que Abraão submetesse, se apropriasse e compartilhasse da bênção prometida aos demais homens. E aí, bênção neste texto, segundo Gerhard von Groninger, é Deus conosco. Enquanto a maldição do pecado de Gênesis 3:11 causou a separação de Deus, o homem é expulso do jardim, o homem perde a comunhão com Deus, a bênção dada a Abraão foi destinada para reverter essa maldição. Meus irmãos, na promessa de Deus a Abraão, ser abençoado significa desfrutar da comunhão com Deus, ser enriquecido por tudo o que essa comunhão oferece. Então, a promessa de Deus é que, através de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. E essa expressão bendito está numa forma verbal passiva, reflexiva. O que significa? Significa que as nações veriam em Abraão, em seu povo, um sinal da bênção de Deus. Ou seja, ele recebeu a ordem de servir como um mediador entre Deus e os homens. Abraão e seus descendentes, através deles, então, Deus anuncia a restauração da comunhão com os homens. Ou seja, eles são aqueles que recebem a bênção de Deus para que possam também compartilhar essa bênção de Deus com os demais povos. Abraão e seus descendentes, essa é a ideia do texto, se tornam aqui um sinal vivo da promessa de Deus de restaurar todas as coisas. Então, entenda, Abraão não é aqui o agente da reconciliação e restauração. Abraão é simplesmente aquele que é abençoado por Deus com essa bênção, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo se torna um mensageiro que transmite a obra feita de Deus no que diz respeito à restauração de todas as coisas. Mas esse novo começo ainda segue. Tem um terceiro ponto nesse texto que temos que pensar.
Esse novo começo exige um confronto à idolatria cultural. No versículo 3, você vê a frase: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, essa expressão aqui impõe uma responsabilidade sobre todas as nações. Embora Abraão fosse um meio de bênção, as outras nações tinham que reconhecer isso. Então, este texto aqui estabelece uma responsabilidade mútua, ou seja, Abraão seria abençoado, e as nações poderiam ser abençoadas ou amaldiçoadas. A ideia do texto é que todos os povos enfrentariam uma escolha: aceitar a bênção de Deus ou rejeitar a bênção de Deus e enfrentar a sua ira. As nações seriam então confrontadas por meio de Abraão e seus descendentes, sendo chamadas a escolher entre a bênção e entre a maldição. E aí o texto, a narrativa nos mostra que a reação dos povos em relação a Abraão, se iriam ridicularizá-lo ou se iriam aceitá-lo como um canal de bênçãos de Deus, determinaria se a nação receberia a bênção ou a maldição. Por isso que o texto, quando diz aqueles que o abençoarem, o texto está dizendo daqueles que reconhecem Abraão como mediador da bênção divina, ou seja, são aqueles que estão recebendo o favor divino. Já a expressão, os que te amaldiçoarem, no versículo 3, refere-se à ideia de menosprezar, a ideia de não dar o devido valor. Isto é, ninguém pode fazer pouco caso do mediador de Deus sem incorrer na maldição divina. As nações seriam então confrontadas por esse sinal, por esse mediador, e a sua resposta a ela determinaria se o povo iria receber a bênção ou se continuaria debaixo da maldição de Deus. Deus então escolhe Abraão para que por meio dele as nações que eram idólatras fossem confrontadas e voltassem ao Criador. Abraão foi escolhido a fim de que as outras nações pudessem conhecer a salvação de Deus e aí, então, de certa forma, serem confrontadas com essa mensagem e que se voltassem, então, para a bênção do Senhor e se unissem a Abraão. Em Abraão, as nações são confrontadas a escolher entre Deus, o Deus verdadeiro, e os seus próprios deuses. As nações, então, são confrontadas a passar do lado da maldição para o lado da bênção, do lado da serpente para o lado descendente da mulher. E aí, quando Deus, então, ordenou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, meus irmãos, aqui, Deus já estava desafiando, vamos, de certa forma assim, Abraão a romper com essa cultura idólatra da sua época. Segundo alguns estudiosos, nos dias de Abraão, a região em que ele habitava era predominantemente politeísta. Então, é bem provável que mesmo Abraão, antes de ser chamado, era um adorador desses falsos deuses que existiam ali na sua cultura. Então, o chamado inicial de Deus aqui para Abraão ordena que Abraão se desvincule da sua família, se desvincule daquele contexto cultural extremamente idólatra para benefício das nações. E, meus irmãos, então perceba que a escolha de Abraão não foi um fim em si mesmo, mas foi um meio para abençoar um mundo que não está inclinado a fazer aquilo que é correto. Deus seria conhecido pelas nações, espalhadas pela terra, por meio de Abraão, e através dele e da sua descendência seriam levados à obediência do Senhor. Mas perceba aqui ainda há um quarto ponto nesse texto, que nos mostra que nesse novo começo é também uma jornada de fé em um mundo hostil. Essa é a grande verdade, porque o chamado do Senhor a Abraão, você percebe que ele, ao receber esse chamado, a partir do versículo 5, mostra então que Abraão partiu em direção à terra prometida. E dos versículos 5 a 9, nós vamos encontrar aqui alguns detalhes geográficos dos locais por onde ele passou em resposta a esse chamado divino. E aqui então é importante notar que, embora Abraão não havia chegado a seu destino, ele confiava extremamente na promessa de Deus. Meus irmãos, a terra para a qual o Senhor levou Abraão era uma terra que estava ocupada pelos cananeus.
Os cananeus eram um povo amaldiçoado, de certa forma, era o povo que estava do lado da semente da serpente. Os cananeus eram os descendentes de Canaã, filho que Noé amaldiçoou, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25. Só que, observe no versículo 7, que esse problema é resolvido quando na terra dos cananeus o Senhor aparece a Abraão e promete: a tua descendência darei esta terra. Deus promete que a terra será dada à semente de Abraão, ou seja, a terra ocupada por um povo amaldiçoado será então herdada por um povo abençoado. E aí você vai ver então que, em resposta, no coração da terra de Canaã, Abraão ergue o primeiro altar ao Senhor. Diz o texto que ele constrói em Siquém, onde ouviu aí a promessa de Deus, e você vai perceber então que esse local servia como um santuário para a adoração dos deuses cananeus. Versículo 8 vai dizer que depois ele segue para o sul, para em Betel, e constrói outro altar ao Senhor. Meus irmãos, interessante pensar é por qual motivo Abraão agora então está construindo altares em pleno espaço cananeu. Construiu altares apenas na terra prometida. E, meus irmãos, construir um altar, nesse contexto aqui, era um sinal de reivindicação. Abraão aqui estava reivindicando aquela terra para o Senhor. Abraão estava dedicando a Deus todas as partes da terra que ele tinha acesso, como uma expressão da sua fé. Então, aqui Abraão dedica a terra dos cananeus, a semente da serpente, ao Senhor. Naquela terra onde outrora se adoravam falsos deuses, agora havia apenas um Senhor para ser adorado e ser obedecido. A mensagem de Abraão aqui era clara. Naquela terra, mesmo sendo uma terra hostil, quem governava não eram os deuses cananeus, mas era o Senhor nosso Deus. Abraão agiu aqui como um exército. O exército, quando invade uma base inimiga, a primeira coisa que ele faz é retirar a bandeira do adversário e hastear a do seu exército. Em uma terra hostil, Abraão vai peregrinar, erguendo a bandeira do Senhor, proclamando que aquela terra pertencia ao Deus Altíssimo. Construir um altar era também um ato profético. Era um ato de proclamação de que Abraão acreditou nas promessas de Deus. E por isso, no versículo 8, diz que ele invocou o nome do Senhor, voltando-se para um único e verdadeiro Deus. E ao invocar o nome de Deus, Abraão aqui então mostra que ele havia decidido confiar inteiramente em tudo aquilo que Deus lhe havia prometido. O Deus que espalhou a humanidade em Babel, agora então chama um indivíduo para peregrinar pela terra, erguendo a bandeira do seu reino. E aí o que é interessante é você observar que aquela humanidade que havia sido espalhada debaixo da maldição é agora alvo desse indivíduo que tem que sair pelo mundo apresentando o Deus que revoga a maldição. Em uma terra hostil, dominada pela semente da serpente, Abraão agora peregrina, construindo altares, reivindicando a terra para o reino de Deus, desafiando todas as lealdades existentes a outros deuses. E aí, meus irmãos, a gente tem que pensar como é que esse texto se aplica a nós hoje. Nós somos peregrinos que avançamos até chegarmos na cidade celestial, como nós lemos na liturgia hoje. Eu quero trazer algumas implicações desse texto para nós. A primeira, meu querido irmão, creia naquele que é o começo de uma nova vida para nós. O cenário em que o Senhor dá a promessa a Abraão, em que o Senhor chama a Abraão, em que Deus promete que através de Abraão faria um novo começo, meus irmãos, é um cenário sombrio, é um cenário de desesperança, é um sinal de morte, é um sinal de maldição. Mas a Bíblia mostra que através da promessa de Deus a esse homem, a maldição daria lugar à bênção de Deus. Por meio da semente de Abraão, os homens seriam salvos da maldição que impera desde Gênesis capítulo 3. É por isso que nessa noite nós lemos
Em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Aquilo que Paulo enxergava e que nós conseguimos enxergar. Paulo está dizendo que Deus já havia pré-anunciado o Evangelho a Abraão. Meus irmãos, as boas novas do Evangelho é que existe esperança para o nosso mundo caído. Existe esperança para o homem em pecado. Existe esperança de salvação para aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. Existe esperança para aqueles que estão com as suas vidas em densas trevas. Na plenitude dos tempos, Deus fez um novo começo enviando o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, em Cristo nós temos a certeza de que tudo se fez novo. A maldição do pecado foi revestida em bênção porque Ele se fez maldito em nosso lugar. E assim como Abraão foi mediador da bênção de Deus, Cristo também é. Na verdade, meu querido irmão, Abraão apenas apontava para alguém maior do que ele. Abraão apontava para o descendente, para o seu descendente, Jesus Cristo. Gálatas 3,14 diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu querido, a única maneira do ser humano passar de uma vida de morte, de uma vida de maldição, para uma vida de bênção divina, é crendo no mediador Jesus Cristo. Então entenda que Cristo não é apenas a promessa, mas Ele também é a bênção de Deus, porque nele e através dele, todos os que creem são abençoados de Deus. Desde Abraão, o Evangelho são boas e más notícias. Desde Abraão. Abraão nos mostra, Gênesis 12 nos mostra que, naqueles dias, alguns iriam olhar para Abraão, iriam entender que ali estava aquele que apontava para Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que esses seriam abençoados. Esses iriam receber uma nova esperança. Mas haveria também aqueles que iriam dizer, nós não queremos. Vamos fazer pouco caso desse mediador. Então, o que eu quero que você enxergue aqui é que a mensagem do Evangelho, ela é tão fascinante que ela é aquela que traz bênção, mas na mesma mensagem, ela traz condenação. Desde os dias de Abraão, meus queridos, alguns acolhem a promessa e recebem nova vida, enquanto outros resistem à promessa e seguem mortos em seus delitos e pecados debaixo da maldição do Senhor. Uma segunda implicação para nós desse texto diz respeito à nossa obediência. Meus irmãos, nós temos que obedecer a Deus porque Cristo nos capacita através da sua obediência. Abraão, em resposta e obediência ao chamado de Deus, meu querido irmão, deixou a sua casa, deixou a sua família e partiu para uma terra desconhecida. É por isso que Abraão serve como uma representação de Cristo antes do tempo. Jesus saiu do lado do Pai no céu para vir a este mundo, para uma cidade insignificante, onde viveu sem ser notado por 30 anos. Abraão obedeceu motivado pela promessa da terra prometida. Cristo fez voluntariamente para a remissão de pecadores. Em Abraão também nós temos o protótipo dos discípulos que abandonam tudo para seguir o seu mestre. Nós lemos nessa noite, lá em Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 30, em que o apóstolo disse, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. E o Senhor é enfático, olha, se você largar pai, mãe, família, bens, qualquer coisa que seja nessa vida, não se compara com aquilo que o Senhor há de nos dar na eternidade. O que os apóstolos entenderam, que Abraão entendeu, é que nova vida em Cristo exige uma resposta fiel de quem é salvo. Meu irmão, a vida cristã não é apenas de palavras, não é apenas de rótulos. A vida cristã envolve mãos, assim como envolve coração. Então, quando consideramos o que Cristo fez por nós percebemos que jamais poderemos fazer o suficiente para servi-lo. Nenhum esforço, nenhum cansaço, nenhum trabalho, nenhum recurso é demais
diante do que Ele fez por nós naquela cruz. E aí eu te digo que um texto como esse, em alguns momentos, nos leva a corar de vergonha, porque nós vivemos uma época de contradição no cristianismo de muitos de nós. Nós vivemos um cristianismo sem serviço. Nós queremos nos comprometer com a bênção de Cristo, que é a salvação, mas sem nos comprometer com o aspecto do serviço. Meu irmão, Deus nos chama para participar de sua missão redentora e chama aqueles que têm fé salvadora para que demonstrem isso através de uma obediência sacrificial, como Cristo, como Abraão. A fé cristã requer da nossa parte obediência, e obediência exige compromisso, e nós só obedecemos quando estamos comprometidos com algo ou com alguém. Lamentavelmente, a obediência comprometida está se tornando rara em nossos dias. Por quê? Percebe-se que hoje muitos não querem se comprometer com nada. Eu tenho um cunhado que tem um comércio, e ele me diz a dificuldade que é contratar pessoas. Contratar por quê? Porque a pessoa fica um dia, fica 2 dias, de repente ela desaparece do trabalho, não dá satisfação. E quando liga para perguntar, a pessoa fala, não, quis ficar em casa, não tem justificativa. Meu querido irmão, eu digo para você que essa falta de compromisso não é só nessa área, é também em votos matrimoniais. Casamento hoje, as pessoas entram, casam, 2 dias depois já separam, casam de novo, descasam. Votos assumidos com os nossos compromissos na igreja. Quantas justificativas damos para não usar os nossos dons e talentos a serviço do Senhor na casa de Deus? E aí nós acabamos fazendo como os discípulos. Senhor, deixa eu apenas enterrar meu pai. Senhor, deixa eu apenas terminar de fazer isso, meu querido irmão. Olha o que o Senhor disse para Abraão. Sai da tua terra. Não houve questionamento, não houve, Senhor, deixe-me fazer isso. Não, simplesmente Abraão obedeceu. Meu querido irmão, lembre-se que a fé cristã sempre custa algo. Para Abraão custou deixar a sua família, a sua terra. Para Cristo custou obedecer, custou a obediência ao Pai, custou a humilhação de se encarnar, custou virar servo, custou morrer naquela cruz, sendo um justo, morrendo no lugar de injustos. A fé cristã exige de nós compromisso. A fé cristã exige de nós serviço. E sabe por quê? Porque os indicativos da graça, ou seja, quem nós somos em Cristo, nos capacita a cumprir os mandamentos do Senhor. As ordens do Senhor que Cristo nos dá, meus queridos, não vêm desassociada da capacitação que Ele nos dá, por quem nós somos em Cristo Jesus. Então entenda que o Senhor te chamou, o Senhor te salvou. Mas não te salvou para você viver os 3 S's presbiterianos: salvo, sentado e sossegado. Não foi para isso. Há muito trabalho para ser feito na seara do Senhor. Há muita gente para ser alcançada, há muito campo para ser aberto. Nós estamos agora com a iminência começamos um trabalho há 2 semanas atrás, mas, meus irmãos, é pouco para o tamanho de Santo André. É pouco. Eu estive há 2 semanas atrás na cidade de Barreiras, uma cidade de 150 mil habitantes, com 2 igrejas presbiterianas. Sabe quantos membros tem as 2? 220. 220 membros, uma cidade de 120 mil habitantes. Nós somos mais de 600 mil habitantes de Santo André. Se passarmos de 1.000 membros nas igrejas presbiterianas, eu acho que é muito. Há muito campo, há muito serviço para ser feito nessa cidade, no que diz respeito ao avanço no reino de Jesus Cristo. Isso nos leva a uma outra implicação desse texto. Nós temos que olhar para fora, nós temos que olhar para as nações. Meus irmãos, a eleição de Abraão tem por finalidade uma missão. E a missão não é ser bênção apenas para ele, não é ser bênção apenas para o povo de Abraão, é para ser bênção para todos os povos. Na história bíblica, privilégio e responsabilidade, salvação e serviço, receber e mediar bênção, meus queridos irmãos, caminham de mãos dadas na eleição. O povo de Deus, que somos nós que estamos aqui nessa noite, é um povo escolhido a fim de que possa conhecer a salvação de Deus
E nós conhecemos, alguns que estão aqui conhecem há 1 ano, 2 meses, outros conhecem há 20, 30, 50 anos. E a partir do momento que você conhece a salvação de Deus, você então tem a responsabilidade de convidar todas as nações para fazer parte dela. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, afirma que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E olha só, deixe-me te dar uma notícia ruim, que nós, como povo de Deus que estamos aqui, nós temos cedido a tentação de abraçar apenas o privilégio da eleição, que é a salvação. Como disse o reverendo Bruno, é tão quentinho aqui dentro, não, gente? Mesmo sendo presbiteriano, a salvação nos faz estar perto uns dos outros, meus irmãos. Salvação é bom demais. Ser salvo é bom demais. Sair de uma condição de maldito, de morto, para uma condição de vida espiritual, meus irmãos, que alegria! Mas permita-me te dizer uma coisa nessa noite. Nós estamos cedendo a tentação de abraçar o privilégio que é a salvação e negligenciar a responsabilidade de servir e cumprir a missão de tornar Deus conhecido no mundo. Neste mundo tenebroso, a igreja é o lugar em que Deus inicia a sua obra de restauração e, ao mesmo tempo, é como se fosse um canal pelo qual a salvação é levada a todos os povos. Gálatas 3, versículos 7 a 8, diz que os da fé, que são filhos de Abraão, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. É à luz deste fato que Paulo chama de evangelho a promessa feita a Abraão, de que as nações seriam abençoadas por meio do descendente e por meio do povo de Deus. Isso é o evangelho. Em Cristo a maldição foi removida e o propósito de abençoar a criação foi consumado. Através de Abraão, as nações tomariam conhecimento de Deus e, através, então, dessa proclamação, voltariam para Deus. Meus irmãos, Abraão já foi. Os apóstolos já foram. Hoje, a responsabilidade de ser luz para as nações, proclamando ao mundo que está debaixo da maldição de Deus e que deve se voltar para Jesus Cristo para desfrutar da bênção da comunhão com Deus, a responsabilidade, sabe de quem que é? Não é só do pastor Erley, do pastor Bruno, do missionário que nós estamos investindo, como fizemos ontem numa noite de missões, não. Responsabilidade é sua, responsabilidade é nossa como povo. Então perceba que uma vez no ano, nós temos a tendência de falar mais de missões, que é no mês de agosto, certo? Irmão, missões na igreja não é apenas um mês, não é um adendo da nossa agenda, é prioridade na nossa agenda como povo de Deus. Porque assim como Abraão foi abençoado para abençoar as nações, a igreja também é abençoada com a palavra de Cristo para abençoar as nações. E até que Cristo venha, Abraão e seus descendentes exercerão um papel messiânico representativo, prefigurando Cristo Jesus. Quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Hoje, quem amaldiçoa a semente de Abraão, que é Cristo e a sua igreja, sofrerá a maldição divina. E, meu querido irmão, pense aqui comigo. Quantas pessoas que são por demais preciosas para conosco? São pessoas que moram no nosso coração. São pessoas que nos fazem chorar de alegria ou até mesmo de tristeza quando estão passando por uma situação de alegria ou de tristeza. Quantas pessoas que nós conhecemos continuam debaixo da maldição de Deus sem saberem disso, porque não conhecem do Evangelho? Quantas pessoas? A minha pergunta é: isso tira o nosso sono? Isso tira a nossa fome? Isso inquieta o nosso coração? Saber que Deus nos colocou para ser bênção para essas pessoas, para ser luz para essas pessoas, e nós não temos sido? Isso inquieta a nossa alma?
Isso tira o nosso sono. E por último, e aqui eu termino o sermão com vocês nessa noite. Meu querido irmão, sigamos em peregrinação, seguindo as pegadas do nosso Mestre Cristo Jesus. Abraão, quando recebe o chamado do Senhor, ele parte em peregrinação. E a sua fé nas promessas de Deus foi o que levou esse homem a peregrinar rumo à terra prometida, mesmo sem conhecê-la. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, nós lemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A vida cristã inicia-se com a peregrinação quando Cristo nos chama: vem e segue-me. E esse chamado só é genuíno para quem o ouviu e o está seguindo. Nós cristãos, nós de certa forma assim, nós apenas somos cristãos apenas quando nós deixamos todas as outras alianças e seguimos após Ele, fazendo tudo o que Ele diz e vivendo conforme Ele quer. Por isso, essa série desse mês, ou dos próximos domingos, nos leva a pensar. O verdadeiro povo de Deus sabe que será um povo peregrino até a consumação dos séculos. Como peregrinos, forasteiros, sabemos que enquanto vivemos sobre essa terra, meus queridos irmãos, a nossa viagem nunca será completada. Agostinho dizia que aqui na terra os cristãos viajam como em peregrinação através do tempo, à procura do reino da eternidade. A fé cristã é um chamado para peregrinar por essa terra de sombras, esperando o dia em que o sol da justiça vai raiar em seu esplendor. Os seguidores de Cristo sabem sabemos porque nós perdemos o nosso lar original, mas também, pelas Escrituras, nós conhecemos o nosso novo lar para o qual nós estamos caminhando. Nós somos cristãos. Então nós não somos, de certa forma, vagantes sem destinos, mas nós somos caminhantes. E nós descobrimos que Jesus é o caminho, mas ainda assim, nós estamos na estrada. Meu querido, a vida cristã é um chamado para peregrinar neste mundo de aflições, de fome, de privação, de exílio. Nossa fé é peregrina em um mundo hostil, em um mundo extremamente envolvido e comprometido com a semente da serpente, em um mundo amaldiçoado por causa do pecado. Por isso eu lhe digo, não espere que este mundo hostil aceite a nossa reivindicação de que Cristo é o Senhor de toda a terra. Não espere que este mundo caído aceite que nós finquemos a bandeira de Cristo em todos os 4 cantos dessa cidade ou do planeta. Estar na jornada da fé cristã é viver de uma maneira que faça a igreja ser desprezada, porque nós não entramos em acordo com este mundo. Nós nunca entraremos e estaremos em acordo com este mundo enquanto Cristo não vier e restaurar todas as coisas. Então se enxergue como a minoria abraâmica, se enxergue como uma minoria que vive sempre como uma ameaça contra um mundo que abraçou as mentiras da serpente lá no Éden. E neste mundo torto, a nossa fé é peregrina e nos conduz, meus queridos, para uma terra prometida por Deus. Então, ou seja, nós não somos meros viajantes aqui na terra, não. Nós não viajamos sem destino, nada disso. Desde Abraão, a nossa fé é peregrina e nos guia a seguir os passos do nosso Salvador até o dia que entraremos no descanso eterno na cidade celestial. Até lá, só nos resta cantar: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou.